Tudo bem com você? Hoje eu vou trazer dois convidados que são pessoas muito especiais que eu acredito que vai fazer diferença desse conhecimento para você. Você tem advogado? Você tem empresa? Você tem um advogado empresarial? Quero falar com você sobre isso para você entender um pouquinho, sem restrição nenhuma, a importância do trabalho de profissionais sérios e principalmente a você que é empresário, que é comerciante e não percebe o quanto é importante ter esse profissional do seu lado. Então, estou aqui com essas pessoas que eu considero muito, Dr. Felipe, Dr. Fabiano, meus amigos Felipe, Fabiano, sei que vocês desconsideram, né, até essas tratativas, né, e para mim isso é a parte especial no atendimento de clientes e tudo mais, né, o nosso escritório aqui, Costa Minardi, que é o escritório que eu estou gravando, essa aqui é a mesa de reunião deles, já quero agradecer muito aqui a vocês dois aí, toda a bagunça que nós fizemos aqui na sala de reunião, mas assim... Já vamos abrir já caindo para dentro. A importância do advogado empresarial, assim, para o empresário, para o comerciante, para ele entender isso. Porque nós temos uma cultura, né, Felipe e Fabiano, de que o advogado é o médico na hora da emergência. Né? Ah, tô doente. Não, agora vou no advogado. Ah, surgiu. Não, contrata um advogado. E às vezes não tem até uma referência, não, né? Eu vejo até aquela questão, às vezes pega um advogado para uma trabalhista, mas o advogado não faz trabalhista, né? Coisas assim. Mas é importante, vai lá, jogo para você, Felipe. Vamos lá. Bom dia, Wagner, tudo bem? Tudo tranquilo. É um prazer estar falando contigo aqui, agradecer a oportunidade. Aqui que tenho a agradecer, meu irmão. A casa é sua. A casa é nossa. Vamos lá, o advogado empresarial é fundamental. Fundamental hoje em dia... tanto o microempresário como o empresário de médio porte, óbvio que os de grande porte contam com grandes bancas. São os exemplos, inclusive, né? Mas, realmente, como você falou, é uma cultura que não é preventiva, ela é para remediar. E isso, hoje em dia, estamos tentando mudar esse conceito para essa parte mais preventiva. Apesar de que também às vezes, inevitável cair, né, no litígio, no contencioso, poder judiciário. Então, acho litígio e para briga, tá, gente? Eu tô traduzindo, litígio e processo. Processo. Vai pro pau. Processo. A gente faz bastante também contencioso, né, processo civil aqui no escritório. E acho que o empresário que tem o conceito de que gosta de ter um advogado por perto, próximo, ele tem muito menos problema, e quando tem, resolve, né? Eu acredito, e sempre falo assim nas consultorias, né? A gente trabalha junto, gente. Fazemos alguns trabalhos juntos. E eu digo que hoje em dia é fundamental, principalmente no Brasil, o empresário de qualquer nível empresarial, desde o pequeno comerciante, ter um advogado e ter um contador. É verdade. Às vezes se dá muita importância, óbvio, né, ao gerente, ao departamento de vendas. Cara, mas você ter toda essa estrutura de uma empresa e não ter o advogado e não ter o contador, cara, você está botando em risco a tua empresa. Não sei se... advogado presta não é vendendo o serviço de vocês, mas... Não, mas o advogado presta uma consultoria de dia a dia, de operações ali, de tudo, desde contrato, negociação... enfim, realmente de cotidiano ali. Se tem uma dúvida, quero protestar um cliente que não pagou, sabe? E aí vai trocando ideias estratégicas também. Mas vai além, né, Fabiano? Eu acho que vai também como é que se diz? Um suporte, né? Na verdade, nós vivemos em sociedade, né? E a sociedade ela é regulamentada. Então, toda a sua vida vocês têm que pensar em leis. Você vive perfeito 100% no mundo jurídico.
Então, quando você abre uma empresa, você precisa de um advogado para fazer um bom contrato social. Se esse contrato social tem um sócio, você tem que pensar além apenas da constituição da empresa, mas inclusive evitando problemas futuros como extinção de empresa, um eventual litígio com o seu sócio. Ótimo. Então você precisa de um advogado, de um bom contador também. Mas vou te cortar um pouquinho, mas até implementando isso. Presta atenção, gente, no que o Fabiano aqui, o Dr. Fabiano está falando. E digo por experiência, né? O Fabiano conhece um pouco da minha vida. Meu pai tinha uma transportadora, uma pequena transportadora, me criei ali no meio. Foi ali que eu aprendi negócios e tudo mais. E eu achei muito legal isso que você está falando, porque às vezes assim, não, vamos fazer um contrato aqui, a gente puxa da internet aqui um contratinho e beleza das duas partes. E não é assim, gente. Por que não é assim? Que você colocou. Às vezes você tem uma sociedade com teu melhor amigo ou teu irmão, beleza. Só que um dia pode acontecer, lamentavelmente, de um vir a faltar. Então eu já vi, né? Porque como psicoterapeuta, eu trabalhei muito em mediação. Foi assim que eu acabei também entrando no ramo de negócio. E aí o que acontece? Os dois sócios eram parceiraços. Não tinha, tava tudo casado. Um morreu. Aí a viúva assume que já não tem uma visão administrativa, ou enfim, começa a divergir, ou um filho assume, e aí começam divergências, e aí o contrato não tem as regras do jogo. Porque o contrato foi um contratinho de internet lá, que era só para formalizar. É isso, não é? O que é mais comum acontecer, realmente, quando chega no escritório aqui, é quando o doente está terminal. Né? Sim. Quando você pega um contrato da internet, do Google, e faz um contrato de locação, mas você não vê a vida pregressa, por exemplo, das suas garantias, você não tem garantias. Quando chega aqui para fazer a cobrança da dívida, você já está fragilizado. Né? Da mesma forma, né? Um contrato social de uma sociedade, de uma empresa é fundamental, porque você não pode pensar apenas na Constituição. Né? Você tem que pensar nos problemas. Então o advogado está aqui para ver os problemas, para antever os problemas e evitar os problemas. Que quando os problemas ocorrerem, ao menos já tem uma direção, uma estratégia pronta para que você tenha a solução, né? Exatamente. Então, assim, é que nem o médico. O médico fala, vai caminhar porque teu coração precisa. Você não vai esperar infartar para procurar um cateterismo. E daí depois que infarta, resolve querer caminhar. Exatamente. Vai ajudar? Vai, mas já ficou uma lesão lá atrás. Exatamente. Já ficou uma cicatriz, já ficou um trauma. E essa é a ideia realmente da advocacia, não é apenas resolver doentes, mas evitar a doença. Sim. No mundo jurídico. Por isso que eu reforço. Você que é empresário, você que é comerciante, para os meus clientes de consultoria, eu sempre falei, cara, a coisa mais importante é você ter um bom advogado do seu lado. E aqui o programa é sem restrições, tá? Então o negócio é o seguinte. Então, eu peguei meu irmão ali que tá formado, eu peguei minha cunhada. Cara, não, nada contra o irmão, nada contra a cunhada, contra o primo, contra o amigo. Mas a pergunta é, ele é advogado deste setor? Ele trabalha com isso? Porque também aí existe aquela coisa, não, mas é meu amigo e tal, e aí o amigo também, né, não vou pegar, porque, né, me pediu, não é bem minha área, mas vou fazer, né, até com boa vontade, mas daí não atende a necessidade porque não tem o conhecimento específico. E vou contar aqui para vocês, vou abrindo aqui, o Fabiano sabe da história, eu recentemente, não faz muito tempo, perdi um carro. Gente, eu perdi um carro porque um amigo meu tentou me ajudar em Balneário, né? Pegou ele e disse, Wagner, eu não sou do trânsito, mas eu tô vendo aqui teu problema, vou tentar ajudar. E ele errou num detalhe. E aí, nesse conjunto todo, a Prefeitura de Curitiba, que eu quero agradecer aqui já, leiloou o carro rapidamente, que não tem muita explicação, né? E conclusão, eu perdi o carro e não vale nem a pena brigar mais sobre isso. Mas houve um erro do advogado lá atrás. Essa é a realidade. Houve um erro. Posso culpar? Não. Foi um amigo, tentou fazer e tal. Como o carro era de Balneário, mas estava em Curitiba, enfim. Então vocês vejam, por falta disso aí. Se eu tivesse pego um advogado especialista em trânsito, tal, não teria acontecido esse erro mínimo. Não sei se é por aí, Felipe. É por aí. Na verdade, o direito, a advocacia, ela também tem muitas subespecialidades. Dentro do empresarial, também temos várias especialidades. Sim. Você tem desde o tributário, você tem o societário, você tem o civil, que aí sim
engloba um monte de coisas, contratos, cobranças, indenizações. Sim. Aí você tem o imobiliário, que é mais específico. Você tem o trabalhista, Sim, que é trabalhista, totalmente específico. família. Existem escritórios que fazem full service. Sim. Mas dentro disso tem que ter alguém que conheça, Exato. que tem expertise naquela área. Mas Senão sabe é a mesma coisa que, fazendo analogia dos médicos, é a mesma coisa que perfeito, mas era dos olhos com o mas ginecologista. é isso que eu quero entrar, porque o que eu vejo, Felipe e Fabiano, essa que é a questão que eu acho que é legal trazer para as pessoas. Na área de saúde, a gente tem isso, tem essa cultura, né? O cardiologista é o coração, o pulmonologista é do pulmão, né? O ortopedista, né? Os ossos, a gente tem isso, claro. Mas no mundo do direito não se olha desse jeito. Eu tenho um advogado. Ponto. Não, eu tenho. Então, cara, você vai precisar de um advogado para essa questão. Então eu vou ver com um amigo. Não vai atrás da especialidade daquela área, né? Então eu já tive aí amigos me contatando. Cara, tô com esse problema lá. Cara, isso aí tu vai ter que pegar um advogado. Mas eu já falo, mas tu tem que pegar um advogado nessa área, cara. Nesta área. Aqui no escritório nós temos algumas limitações de áreas. Sim. No criminal a gente não faz nada, a gente vai ter alguma parceria, a gente tem, né, colegas advogados. No trabalhista a gente se vale do escritório do irmão do Fabiano, que só faz o trabalhista patronal. Então acho bem importante realmente você ter uma especificidade, senão você cai numa vala comum e que às vezes não é todo mundo que sabe. Né? Inclusive, a gente comenta que até é dificílimo para juízes, por exemplo. Sim. Um juiz de uma comarca que tem uma vara só, ele acaba lidando com todas as matérias. Da propriedade intelectual ao criminal, da família à infância. E aí a GFIP também, claro. Fica totalmente difícil. Você saber de tudo e tem que estudar para tudo, é complicado. Até assim, trazer para vocês informações, né? Porque as pessoas são leigas. Esse é o fato. São leigas dos seus direitos, são leigas do conhecimento e de como funciona o mundo jurídico. Até porque nós somos metralhados da cultura americana, norte-americana, né, Estados Unidos, em olhar aqueles filmes e achar que o que tá lá é o que tá aqui. Não é, gente, pelo amor de Deus, não funciona desse jeito, né? Não é assim. São sistemas jurídicos. São sistemas, tem algumas coisas semelhantes, mas a única coisa que é semelhante é o tribunal do júri, que é semelhante ao processo, aqueles casos que você vê os julgamentos nos Estados Unidos. Sim. Aqui só no tribunal do júri. Pois é. E aí a pessoa, não, porque eu já ouvi isso, cara. Mas eu vi num filme e não foi assim. Cara, mas tu viu um filme americano, tu tá no Brasil. E existe uma questão, apesar de tudo que está ocorrendo hoje no cenário nacional aí, que a gente sabe, de CNJ e tudo mais, não vamos nem entrar em detalhes aqui, mas assim, um juiz às vezes não consegue realmente dar conta da demanda que ele tem, né? Por isso entra também as mediações e por isso também entra os advogados, quando tem esse conhecimento profissional, saber mediar aquilo e tentar até resolver isso de maneira a não chegar a processo, não é? Claro. É o mais importante, né? Sim. E eu vejo, pelo menos, né, que aí que começa para você entender. Tendo um bom contrato já facilita tudo isso. Porque aí o teu advogado vai chegar no outro, tá aqui o contrato. Vocês vão querer brigar com isso lá no juiz? Agora, se o contrato é todo cheio de furo, dá margem para muita briga, né? É por aí? Sim. Você começa certo, nascendo certo, né? Você começa com um contrato certo, né? E você é um empresário que está aí no meio, você tem, quando fazer a compra, uma venda, quando fazer o contrato, você tem que ter um contrato bom. Você tem que se preocupar com o teu consumidor, a ponta do teu negócio. Você tem que se preocupar com os impostos que você paga. Exato. Você tem que se preocupar com o teu funcionário. E tudo isso envolve lei, tudo isso envolve o advogado. E uma coisa que eu queria colocar, que eu acho interessante, enfim, mas é uma opinião particular minha, sempre gostei muito da figura, por exemplo, do médico da família. Por mais que não seja um especialista. Sim, mas é o que orienta, exato. Vai ser no front inicial,
Sim. que podem remeter a indicar. Eu acho que toda empresa, né, que tenha que tenha um pouco de investimento num profissional, e esse profissional fazer um acompanhamento da empresa, e quando a especialidade o exigir, ele fazer o devido redirecionamento. Mas nunca ser uma decisão sozinha. Sim. Do paciente, do empresário. Mas eu vou além. Orientada, né? Eu vou além, como eu comecei aqui, eu vejo que isso quando você montar uma empresa, e hoje é muito comum, até eu diria assim, hoje eu falo de 3 áreas, inclusive, é muito comum, você vai montar uma empresa, você vai pensar lá no aluguel, nos funcionários, né, enfim, teu capital de giro, se você é um comerciante que vai comercializar alguma coisa. Vamos pegar um exemplo, uma oficina, né? O cara quer montar uma oficina, mesmo sendo uma oficina de carro, de bairro. Você vai pensar no mecânico, você vai pensar nas ferramentas, no barracão e tal. Cara, pense no advogado, pense no contador e pense nas redes sociais. Lamentavelmente, falando, as redes sociais hoje não tem como sair, né? Hoje nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser divulgados, e não é só isso. Porque lá na rede social também vai ver, lá no... Não devia fazer propaganda, mas lá no Google, o cara tem 3 estrelinhas, o cara tem 4 estrelinhas, o cara é bom, o cara funciona, né? É a referência disso. Mas, pô, eu tenho uma oficina, para que eu vou ter o acompanhamento de um escritório de direito, né? Cara, você vai ter um acompanhamento que amanhã vai dar uma briga lá porque você entregou um motor e o outro acha que você não entregou direito, que não sei o quê. Cara, vai ter que ter um advogado ali para te defender, não vai ser uma bate-boca ali da oficina. Então, eu diria assim, isso é imprescindível hoje. E quanto maior a empresa, que aí também nós temos as questões trabalhistas e outras, nem precisa dizer. Então, eu digo para vocês assim, a experiência que eu tenho toda empresa tem a obrigação de ter um escritório que o assessore, no mínimo, né? É o que eu espero. Mas vamos falar das diferenças aqui. Quantos anos que vocês já estão atuando juntos mesmo? Vou contar uma história pra você. Conta. A gente é colega de turma de faculdade. E agora fizemos 23 anos de formado. E na época passamos juntos no vestibular e descobrimos que nascemos exatamente no mesmo dia. Olha aí. 17 de fevereiro de Não 77. foi no mesmo hospital. Não foi. Podia ser. E aí o Fabiano era o presidente da comissão de formatura. Sim. E aí ele conseguiu fazer, de alguma maneira, a nossa colação de grau foi no dia 17 de fevereiro. Olha que top. Então, conjugou isso. Bastante. Marcou, né? Sim. E aí cada um foi pro seu canto, cada um foi trabalhar, escritório, eu tive escritório próprio, ele teve escritório próprio, depois se agregou um escritório maior, eu também. E aí desde 2014 a gente começou a novamente... unir forças num caso específico, depois eu fui, né, as coisas mudam e eu acabei indo trabalhar fisicamente no escritório dele, provisoriamente, que durou 4 anos. E aí nesse meio tempo a gente realmente juntou forças e criou a Costa Minar de Advogados. Legal. Mas eu acho importante essa história, sabe, Felipe, né, compartilhando com o público que me acompanha, porque isso mostra também, que é o que eu mais valorizo aqui no nosso podcast também, que é o valor humano, que é a amizade, que é a parceria, né? Porque isso já mostra um comprometimento, isso já mostra a história de vocês dois, já mostra, né? Claro. E foi assim que eu comprei esses caras, tá? E eu acho isso importante, porque isso é diferente de um escritório que tá entra e sai de associados e tal. Nada contra, mas é diferente, né? Tem uma equipe conhece ali, sabe como trabalhar e monta as engrenagens de maneira mais fácil, mais apta, né? É o que eu penso. Porque no trabalho jurídico, para quem também não sabe, é igual o trabalho de administrar uma empresa. Existe muita questão estratégia jurídica, né? Então, se também não tiver essa composição que nem vocês têm aqui, fica difícil também trabalhar, né? Um vai por cá, outro quer ir para lá. O Felipe, né, além de um grande amigo do tempo de faculdade, é um irmão, né? Sim, isso que é legal. Essa oportunidade de reencontrarmos profissionalmente, né, ao longo da nossa jornada. E ele teve a sua expertise, né, com seus trabalhos anteriores, e eu tive muita expertise de trabalhar
né, por minha sorte, com grandes empresas. Até eu ia te pedir que falasse. Você trabalhou bastante com banco, mobiliário. Você quer brigar com banco, tá aqui o cara, meu. Esse cara aí é pra brigar com banco. Trabalhando para grandes construtoras, mas assim, a gente acaba administrando muitos processos e acaba sendo mais um administrador realmente de processos. Né? E quando eu reencontrei o Felipe profissionalmente, a gente conciliou da ideia que a gente queria uma advocacia, digamos assim, quase como fosse um médico de família, uma coisa mais próxima, mais humana e mais dedicado ao processo. Então, e acho que a gente conciliou nessa ideia e fugiu um pouco de defender, por exemplo, 1000 ações de correção. Sim, de volume. Sim. Advocacia de massa. Sim, de massa, advocacia de massa. Nada contra, mas não. Vocês optaram por um tipo de mercado. Optou realmente entregar alguma coisa mais artesanal, feita por nós. Sim. Mais apaixonante. Sim. Mais apaixonante, aquela coisa fria. É um atendimento VIP. Então, eu vou falar para vocês, tá? Assim, eu tenho hoje 2 empresas em especial, que são clientes meus, que são atendidos pelo escritório deles, né? Que eu trouxe para o escritório deles, justamente por esse trabalho personalizado, obviamente pela minha confiança na pessoa de cada um deles, e até porque, vou tocar na ferida, vocês achavam que ia ficar só nesse banhinho mania, né? Tá bom. Porque assim, são clientes que lamentavelmente contrataram profissionais de péssima qualidade, que eu, inclusive, gostaria de entrar com na ordem, como é que é? Fazer uma representação. Sabia que você pode fazer uma representação contra o advogado que não te atendeu bem? Aprende isso também. E por causa do péssimo atendimento, né? Porque assim, quando você contrata um profissional, e vou trazer aqui Felipe e Fabiano, que nós tivemos nesta mesa a exemplo disso, né? É dolorido para mim, obviamente que eu venho com as minhas dores como terapeuta, como uma pessoa que olha para o olhar humano daquilo que as pessoas estão passando. Mas você vê a pessoa dizer assim, mas eu confiei no advogado, ele disse para mim que estava tudo bem, e para mim estava tudo bem. E quando vai olhar, o cara perdeu o prazo, o cara não fez uma defesa coerente, o cara empurrou com a barriga porque ele ganhou o dele. Isso é triste. E eu não estou falando... Nós estamos numa mesa falando de direito, mas isso se vale para um médico, se vale para um arquiteto, se vale para qualquer profissional. Deixando bem claro. Tirou as palavras da minha boca. Né? Não é privilégio do advogado. Qualquer profissão vai ter o excelente profissional, o médio profissional, o medíocre profissional. Mas aí que vem, as pessoas são reféns pela falta de comprometimento. O que me chateia dentro disso, da minha discussão, é o seguinte: cara, se eu não dou conta, olha, não tenho como te ajudar nisso, mas estou te indicando fulano aqui, que eu sempre digo, isso é a melhor venda que existe, a sinceridade e a honestidade. Não, vamos lá, vamos ganhar o dinheiro, vamos fazer de qualquer jeito, e tá prejudicando a vida das pessoas, né? Então a gente já teve aqui, como eu disse, a exemplo, uma cliente específico, cara, e nós estamos falando assim, por exemplo, né, empresa. Quantos empregos são perdidos ali porque a empresa está quebrando? Né? Toda uma cadeia destruída por causa de um péssimo profissional. Como um paciente pode ficar muito doente por causa de um péssimo profissional. Então é triste isso. Eu diria que o mercado ele está bem saturado. Hoje no Paraná, você faz ideia de quantos advogados existem na ordem? Não, conta para nós. Bom, a nossa OAB é 29 mil e pouquinho. Hoje nós estamos nos 120 mil. Cara, 100 mil. Ou seja, nós temos aí, os números eu não tenho. Todo ano cresce, né? Eu estou falando de estimativa. Tá. Mas eu acredito que tenhamos aí mais de 80 mil advogados atuantes no Paraná. Só no Paraná, 80 mil. Então o que acontece? Tem de tudo. Sim. Tem aquele que te oferece por X, tem aquele que te oferece por que quer pegar porque 10X, precisa, tá começando, pega qualquer coisa de qualquer jeito. Você fica sujeito a pegar pessoas que não têm realmente expertise, conhecimento, mas que vendem. Se vende e as pessoas compram e depois vão ter que remediar. E preciso falar, entendeu? E preciso falar. Talvez tem coisas que eles não podem falar aqui, mas eu posso. Por isso que é sem restrições. Às vezes você tem uma causa até pequena. Pequena modo de dizer que toda causa é importante, mas pequena. E aí você assim, não, mas o advogado tal tá me cobrando 5 mil, tô dando um exemplo.
Cara, parcele, faça em 10 vezes de 500. Ah, não, mas fulano me cobra 1.000. Cara, você pode ter certeza que se o advogado te pediu R$1.000, cara, ele não vai te atender. Isso eu posso te dizer. Eu, Wagner, estou dizendo pra você. Ah, querem brigar comigo? Briguem comigo, não tem problema. Mas é fato, por quê? E não é que ele é ruim advogado, deixar bem claro isso. E aí, vocês não são obrigados a falar nada aqui, tá? Mas o que a gente tem por experiência? O cara pega 100 processos de R$1.000. Tu acha que ele vai dar conta sozinho de atender 100 processos? Não tem como. Então ele vai perder prazo de alguém, ele vai deixar alguém de lado, ele vai... E aí vai virando uma bola e ele vai se queimando, lamentavelmente. Isso é muito comum acontecer, não é, Felipe? Sim, sem generalizar. Não estamos generalizando. Mas a gente acaba vivenciando aí muitas situações dessas. Então, e aí o que aconteceu? Você contratou por 1.000, vai perdeu a ação, gastou os 1.000, e às vezes tem que contratar um outro escritório. Então aqui, cara, eu já vi isso na vara de família direto, e já vi na empresarial, nem vamos falar, porque a gente está aqui por causa disso, tá? Então, a importância de você buscar entender um pouco como que é esse universo, isso é obrigação sua como empresário, como pessoa, entender a tua necessidade de um escritório, né? Para poder saber o que vai usar. E por coincidência ou não sei porquê, mas cai muito doente terminal aqui. É muito comum a gente, eu pelo menos trago. Analisar os processos e realmente a gente vê, às vezes a gente vê boas defesas, bons trabalhos, mas não existe mais uma energia, né, entre cliente e advogado. Sinergia ali. Às vezes até por uma questão de comunicação, e a gente vê realmente, infelizmente, muito trabalho a desejar ali, que a gente fala assim, olha, no seu caso é passível de correção, mas, né, é muito mais difícil. Como que funcionaria essa estrutura? Até eu quero que vocês falem também. A pessoa chega lá com um processo de 5, 10, 12 anos, não acontece, não resolve. A gente sabe que o tempo ele é muito subjetivo. Um processo ele pode levar 2 anos para uma solução, pode levar 10, 12 anos. Mas o que mais me chama a atenção é que quando eles nos procuram aqui no escritório, é porque realmente a relação entre advogado e o cliente não está bom, e a gente sempre acaba achando algum problema ali no processo, infelizmente. E assim, eu diria que uma boa porcentagem são de trabalhos que deixam um pouco a desejar, assim, que é uma pena, mas também a gente vê realmente muito bons trabalhos, né? Mas aí entra aquilo. Sabe o que eu vou falar pra vocês a minha dor, né? O Fabiano é amigo já de bastante tempo, e aí me trouxe a graça de ter o Felipe como amigo também. A minha indignação, como é na área médica também, eu tive muito tempo trabalhando na área de saúde de uma maneira geral, é não ir atrás desses erros. Uma coisa é vocês consertarem os erros. Não tá dando lá, vem pro escritório, né? O médico lá não tem, vai pro outro. Mas, caras, eu acho que há muita impunidade no Brasil. Eu acho que tinha que assim, o que faltou? Esse advogado aqui deixou de fazer tal. Cara, entra com uma representação, entra com alguma coisa, sei lá. O cara tem que ser responsável por aquilo. Porque às vezes são perdas significativas, né? A gente já assistiu isso. E quando fala de saúde, nem vou comentar, né? Nem vou comentar porque é pior, né? Eu acho que é muito uma questão de cultura também, né? Não só uma questão de, vou buscar a justiça, vou buscar, né, o responsável. Mas você vê no mercado de consumo. Quando você vai contratar uma empresa, vai comprar alguma coisa na internet, o que você vai buscar primeiro? Você vê informações, você procura onde? Você procura na rede social. Você vai no Reclame Aqui. Se no Reclame Aqui a nota já não é boa, você já fica o pé atrás, já vê? Você vai num hotel, você vai lá numa rede de reserva de hotéis. Você vai ver a avaliação. Sim. Eu acho que essa cultura... Cara, desculpa, mas eu sou obrigado a botar na mesa. Vamos botar na mesa. Bom! Eu trouxe um cliente para eles, de uma empresa. A gente, óbvio, né? Não vai falar. E eu atendo essa empresa com algumas questões e vi que eles estavam com um problema jurídico e, obviamente, trouxe aqui para Costa Minardi. E, para minha surpresa, o Felipe fez o levantamento, que não é minha área também, né? O cara nem advogado era. O cara não era advogado. Eles contrataram um cara que se dizia advogado e o cara não tinha nem OAB. Fala aí, Felipe, eu tô mentindo? Não tá mentindo. Aí quem tava atendendo eles era uma outra advogada, porque é normal, né? Vocês podem não ir numa audiência, nomeia uma outra pessoa aqui do escritório, isso é comum. Só que eles foram buscar o cara que fez o contrato, o cara que atende a empresa, e o cara nem advogado é.
Então, claro que isso gerou também, até pra gente estar nesse podcast. Vão buscar, vai lá. Tem como fazer essa pesquisa, né, Felipe? Explica pro pessoal aí. Na verdade, hoje a internet tem tudo, né? Você pode ver também pelo site da Ordem. Pelo próprio site da Ordem, bota o número ali, não, advogado... Isso, ali vai ter endereço, telefone. Sim. Hoje em dia, como você bem colocou, as redes sociais, todo mundo tem site, Facebook, sim, Instagram. Você coloca só o nome no sim, Google, lá, já vem você tudo. Busca ali se tiver sim. algum problema. Então, realmente, essa investigação. E também tem outra coisa, advogado normalmente é uma indicação, é um boca a boca. Você chegou aqui porque você é amigo do Fabiano, que já sabe, sim, que já prestou um serviço. Exato. Então, claro, a indicação sempre carrega o ônus e o bônus. Sim. Então, também tem que tomar cuidado. Mas é por isso que digo, pesquisar e também a especificidade do cara, né? Claro. Eu preciso de um trabalhista. Eu tenho um advogado bom aqui, o cara é da família. Não fecha? Não, né? Fecha. Então tem que ter essa antena. Tá, mas o cara é bom até onde? O cara atende quais empresas? Eu acho que hoje é válido não só, como diz a consulta, né? Também tem isso. As pessoas têm uma dificuldade cultural sobre a consulta do advogado. Eu acho o seguinte, cara, se o advogado te cobra horário para fazer consulta, ele já mostra que é bom. Essa é a minha opinião. Ele já mostra que é bom. Não, entendeu? Deixa de estar certo, porque a gente já... E é normal também, mas a gente investe muito tempo, muita energia, muito estudo em assuntos prospectivos, que você ainda está investindo para ver se vai conseguir conquistar o trabalho, e aí lá foram várias horas e tal, sem consulta, sem nada. Sim. Faz parte, isso é normal, mas eu concordo contigo, mas realmente... Não tem cultura disso. Não é uma coisa... O cliente parece que não gosta. Mas eu acho assim, vou até partilhar aqui a minha experiência também nisso. Eu tenho uma questão particular, né, da minha filha mais velha, é uma questão familiar, enfim, bem delicada, com muitas questões muito delicadas. E é uma questão que se arrasta 24 anos aí, entre várias questões. E eu me lembro que lá atrás, isso em 2014, que eu queria resolver isso, eu precisava resolver isso, e até foi a indicação de um amigo juiz, no qual eu tive a oportunidade de fazer um trabalho dentro da constelação, de mediação e tal, e ele disse, Wagner, você não tem saída, você tem que contratar um bom escritório e tem que resolver isso juridicamente, né? As dores estão demais. E aí até peço licença para vocês, já vou abrir o espaço, que nós estamos tendo nesse momento uma discussão do CNJ sobre o uso da constelação na questão familiar, e eu tenho também minha opinião muito clara, tem coisas que eu concordo muito com o que o CNJ está querendo dizer também, porque eu acho que quando chega na justiça é para ser uma decisão jurídica e não uma decisão terapêutica. Agora, se dá para lá atrás, se as partes estão de acordo, é uma coisa. Agora, querer obrigar as pessoas a fazerem constelação, eu acho isso absurdo, né? Me coloco aqui como constelador falando disso. E, entanto que não, né, eu sendo constelador há 20 anos, no meu caso eu nunca consegui e não tem mais como fazer, é uma questão jurídica. E aí, lá em 2014, eu fui atrás de um grande escritório aqui até aqui de Curitiba, um grande escritório, Renedote, né? E me cobraram uma consulta e um valor considerável. E eu paguei, porque a minha ansiedade era resolver, porque passou no meu caso 9 advogados. Eu tive 9 advogados. Então também tudo que eu aprendi na área jurídica, expertise, foi porque eu passei por isso, né? E os 9 levaram algum dinheiro meu, entendeu? Desses 9, eu diria que o primeiro me atendeu muito bem, depois, esse primeiro na verdade é porque ele foi pro ramo imobiliário, e depois só fui em felicidade até chegar no escritório, que fez a consulta e foi maravilhoso, porque eles pegaram todas as informações, tal, me pediram para ir uma semana depois. Teve uma reunião, 2 advogados disseram, nós não vamos pegar seu caso, porque seu caso não é para o nosso escritório, vai ficar muito, muito caro, e etc, e não cabe para o nosso escritório, mas me deram todas as orientações. Então foi fantástico, valeu cada real que eu paguei. Ó, você tem que fazer isso, você tem que pegar um escritório, eles vão ter que... Eu saí de lá, como diz assim, como um médico, né, com a prescrição do tratamento. Agora eu tenho que buscar quem que vai aplicar
Qual a farmácia que vai me vender isso aqui e vai aplicar injeção, entendeu? Teve a boa informação. Eu tive a boa informação pura, entendeu? Então vale a pena isso. Então eu acho que o bom escritório ele vai fazer isso. Cara, eu vou te cobrar aqui a consulta. Olhando aqui, é isso. Nós vamos fazer assim. Mas, ou não vamos fazer, você vai ter que ir em outros. Eu acho que aí é a venda do verdadeiro profissional, da qualidade, da honestidade, da seriedade da coisa. Então eu tive essa experiência. E aí as pessoas... Porque às vezes você não quer... E todo advogado, se ele puder, ele cobra consulta. Então você diga, quanto custa a tua consulta? E também é válido, na minha, o cliente entrevistar o advogado. Porque ali tu já sabe também. Porque o problema maior é o seguinte, pega uma trabalhista, ou, sei lá, trânsito, ou qualquer coisa. A pessoa, criminal nem vou falar, né? Mas a pessoa fica nervosa, e aí ela não, né? Vai pela ansiedade do advogado, não, tudo vai ficar resolvido, tudo. E às vezes não é bem assim, né? Lamentavelmente. Tô errado aqui? Infelizmente, notícia ruim tem que dar também, né? Só saia justa aqui. Só notícia boa? Não existe. Notícia boa não existe. Mas me conta, eu quero só que, né, que vocês me falem assim, como que é a panorâmica, então, de uma empresa, pum, caiu aqui na Costa Minardi, qual que é as etapas de vocês, o que vocês mais ou menos convencionam fazer aí para iniciar um trabalho? Acho que, antes de tudo, a gente precisa entender o negócio, o modelo de negócio do cliente. A gente entendendo o modelo de negócio do cliente, como ele começou, como é o trabalho dele, qual a finalidade, o objetivo do trabalho dele, quais são os problemas, que daí a gente consegue partir para identificar a problemática e oferecer as soluções jurídicas, né, para resolver aquela questão. Então, eu acho interessante isso, a gente ter que entender, né, pedir todos os exames, como briefing do negócio, todos os exames, entender o modelo de negócio da pessoa e ver realmente onde está pecando, onde está falhando, que possa de alguma forma juridicamente, seja antevendo problemas, seja evitando problemas ou mesmo realmente solucionando quando já está numa fase judicializada, né? Perfeito. Mas na assim, realidade, o direito é tão vasto, o escritório acaba lidando com tantos assuntos, existem casos isolados, você tem um problema pontual. Sim. Então, aí a gente realmente tem que entender o problema, sempre que possível fazer uma reunião, de preferência presencial, se não der, claro, virtual. Documentação, direito é prova, direito é documento, você tem que olhar, mastigar, entender, para daí sim formar uma estratégia para esse caso pontual. Agora, se for um cliente que venha para uma advocacia de partido, mensal, que queira, a gente realmente vai ter que entender o modelo do negócio, o modelo de trabalho do empresário, como ele trabalha. Isso envolve daí bastante relação pessoal, claro, muita conversa. Porque tem uma cultura, né, ali do escopo do negócio. Se a empresa é um pouco maior, você não tem como falar só com o diretor, presidente, você tem que ramificar para as gerências, coordenadorias, os funcionários. Então é uma coisa que exige bastante sinergia. E aí quando o empresário pega a confiança e a coisa começa a girar mais azeitada, fica muito, muito bom. Porque o empresário vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai cuidar da empresa e saber que a parte jurídica está assistida. Tá cuidada. Está assistida. O empresário não tem que se preocupar com justiça. Ele tem que se preocupar em faturar, em vencer e em desenvolver seu negócio. Então, cada profissão no seu quadrado, né? Sim. Os jurídicos com bons advogados. Sim. O empresário tem que se preocupar. Mas vamos falar das questões que apertam, né? Que apertam o nosso país e sobretudo aí, passando por uma pandemia, onde as promessas eram de muita ajuda na parte fiscal e tudo mais, e a gente sabe que não foi cumprido, né? Nem pelo anterior e muito menos pelo que está agora. E aproveitando que você falou, né, o escritório já tem algo de vir já a situação de emergência, né? Como que é esse procedimento? Vamos pegar lá o empresário, que a gente sabe, você que está assistindo, conhece alguém ou às vezes está passando por isso, está lá com a sua empresa, trabalhando, ele tem
ele tem o seu fornecedor que está tentando manter ativo, obviamente tem seu cliente, tem a empresa está, né, que vem a grande discussão, e é a discussão política desse país, e eu falo porque isso foi o que trouxe bastante embate quando eu fiz a faculdade de filosofia, porque as pessoas não sabem o que é ser empresário no Brasil. Quem é funcionário público na grande massa, ou quem é funcionário de uma empresa de médio e baixo escalão, não entende o que é sentar numa cadeira de dono de uma empresa com todas as responsabilidades que ela exige, né? Que eu digo, você sai cumpre o seu trabalho com eficiência e tal, e seu salário é pouco, e a gente sabe que o salário no Brasil é pouco, mas, cara, pro empresário que tá pagando e pelas responsabilidades que ele tem, e que às vezes você, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, tá na sua casa, e o cara tá, às vezes, até 10 horas, pode até estar em casa, mas ali queimando a cabeça, porque tem folha de pagamento, porque tem que honrar fornecedor, e tá tentando negociar um outro contrato, enfim, é tudo isso. E ao mesmo tempo o cara está tendo ali suas trabalhistas, ou está tendo um fornecedor que não é tão parceiro, ou houve alguma questão que já entra com um bloqueio de alguma coisa, e mais as dívidas de impostos. E chegou esse cara aqui no escritório porque ou ele não tinha um advogado e a coisa estava correndo, como a gente está dizendo, a inflamação está ocorrendo, né? Está se tornando um câncer, ou tinha um advogado que talvez, não vamos, né, como diz o Dr. Felipe, não vamos generalizar, ou não se deu conta disso, ou foi contratado especificamente para uma coisa, também não outra, porque também esse é outro problema que eu vejo, não há um olhar sistêmico desse escritório, e às vezes é o erro do empresário que não contratou um escritório ou um advogado que tem esse olhar sistêmico. Fica parecendo assim coisa pontual, né? Eu tenho uma trabalhista, então eu contrato um advogado para trabalhista. Mas às vezes essa trabalhista já vai gerar o problema, que daí tem um imposto. Então tem que ter um olhar, né? Chegou aqui. Qual é o procedimento? Diagnóstico. A gente tem até feito bastante desse trabalho, que a gente chama de uma due diligence. A gente vai investigar hoje com as ferramentas de tecnologia de informação. A gente faz ali uma investigação por conta própria através dos sites e identifica ali quantas ações judiciais já estão caminhando, dá para tirar bastante informação, dá para ter uma ideia, até os processos até segunda ordem são públicos, né? Os que não são estão em segredo de justiça, aí a gente não tem acesso, mas dá para ter uma ideia de um panorama do que aquela empresa tem de problema, além do que não está judicializado, claro. Sim. Esse ainda acrescenta-se. Sim. Mas aí a gente busca oferecer a administração desse passivo judicial que já existe, e também, concomitantemente, vai olhar para dentro da empresa e tentar sugerir providências e outras formas de atuação para evitar os problemas dali para frente. Uma consultoria específica na área do direito do trabalho, tem um monte de funcionário, tem turnover de funcionário, tem que ter ali alguém muito forte trabalhando em cima. Ou você tem cobrança, precisa cobrar, precisa ter alguém que cobre muito bem, que execute, que vá para o judiciário e que saiba as ferramentas e tal. Então, diagnóstico e depois oferecer os serviços que aquela empresa pode estar precisando. A execução de um trabalho. Exatamente. Execução de um trabalho. A minha experiência com o escritório deles está dentro disso, né? Estou trazendo para vocês, porque, como disse o Fabiano, né? Às vezes não há um atendimento adequado ou para o tamanho daquela empresa ou para a necessidade daquela empresa. Então também é importante isso, né, Felipe? Levantar para ver. Porque às vezes o advogado está fazendo sim um bom trabalho, e o cliente não sabe porque não tem essa visão. E às vezes não tá. Mas é importante ter essa... É igual o médico, segunda opinião. Vamos ter uma segunda opinião? Vamos entender isso aqui? Eu acho que a clareza das coisas faz a diferença, né? O que eu tenho visto é que normalmente o empresário que tem problema jurídico, ele não tem noção do tamanho do problema, da quantidade do problema, e nem das consequências e o tempo das consequências desses problemas. Cara, perfeito. Então ele não tem um panorama. Perfeito. Ele acha que está na mão do advogado. E tá tudo bem. E às vezes não.
Mas aproveitando o gancho do que você está falando também, eu tenho observado algumas coisas. Nós viemos também numa cultura aqui no Brasil isso não vai dar em nada. Não sei se vocês concordam comigo. E também temos uma cultura do velho empresariado, que eu diria que é hoje a pessoa aí que está na casa dos 60 anos, hoje, mais ou menos, 50, 60 anos, lá de trás não, eu só neguei imposto, isso aí nunca deu nada. Né? E não é mais assim, gente. Não sei se vocês... Não é mais assim. Hoje, né, há um cruzamento de dados violentíssimo com tudo que é a internet, né? Falo, né? Porra, no meu tempo... Mas é melhor a gente não falar muito disso. Mas no meu tempo, quando eu trabalhava com meu pai, cara, era datilografado. Nós tínhamos 5 vias, né? Uma vai para contabilidade, uma é fiscal, outra vai para o cliente, né? Aí daqui a pouco perdia-se uma via, né? Às vezes perdia, às vezes não perdia, né? Era outro mundo. Hoje a nota fiscal sai da indústria, a transportadora já está manifestado e o imposto já está recolhido. Então há um cruzamento. O banco, né? Você ia Pix. Cara, Pix é a melhor forma do governo saber que o dinheiro saiu da conta de alguém e foi para alguém, né? Então, achar que não, isso aí não vai dar. Eu acho que essa que é a questão. Aí quando vem uma coisa da Receita Federal, tô pegando aqui um exemplo, isso aí não vai dar nada, ninguém é preso, eu já ouvi isso, ninguém é preso por causa disso, né? Cara, e não é assim, né? Tem consequências ali. Hoje em dia a tecnologia, a inteligência artificial realmente tem dado boas ferramentas para o governo e tem dado boas ferramentas para o credor, realmente buscar o seu crédito ali, e não tem como fugir. Hoje com a tecnologia, tudo sabem de tudo de você. Aproveitar, já vamos para informação. Outra coisa que eu assisti muito. Não, vamos quebrar a empresa, ela que quebra, daqui 4 anos tá tudo limpo, 5 anos caduca tudo. Não é mais assim, né? Ou não é assim? O que vocês me dizem? Eu particularmente não gosto de rabichos. Sim. Não, energeticamente já achei errado. Essa conta um dia vai chegar. Se você não tiver dinheiro para pagar, você vai ficar com seu CPF bloqueado, sujo, com dificuldade de crédito. Mesmo sendo CNPJ. No Serasa, claro. Porque está vinculado a um dono. Então, óbvio que todo mundo pode ter dificuldade, pode ter problema, pode quebrar, sim, acontece mesmo. Sim. Mas essa cultura vamos deixar para lá. Não, o CNPJ, esse aqui... Não, acontece muito. Acho que era uma... Tá diminuindo. Porque eu vou falar para vocês... Mas ainda nos deparamos com muitas dessas situações. Vou falar para vocês aqui, sem restrições. No meio que eu fui criado, que era o meio de transporte, porque ainda não era logística, né? Porque era tudo transportadora. Daí, ali, meados dos anos 2000, começou-se as grandes transportadoras e o sistema logístico, né? Mas, cara, né? Meu pai hoje é aposentado, mas na época era comum nós ouvirmos assim, não, a transportadora J agora é a transportadora R. Só muda o CNPJ. Porque estourava o CNPJ lá, estourado mesmo. Fosse empréstimo bancário e financiar caminhão e não pagar imposto, cara, um ano ali, estourava. Daí aquela empresa tinha 5 caminhões, no outro ano ela tinha 10. Óbvio, né? E, cara, daqui a pouco não era mais R, agora é transportadora T, entendeu? Então era uma cultura, só que era um outro momento que não tinha todas essas, né? Todas essas coisas interligadas que tem hoje, e nem vamos entrar como que eram as fiscalizações também. Então eu vejo que hoje a informática, né? A tecnologia, ela tá cada vez... As coisas têm que ser... certa, não é uma questão, tá pior. Não, tá melhor. Isso quer dizer o quê? As coisas têm que ser certas do lado de lá e do lado de cá. Então tem consequências. E aí vem a importância de ter um advogado para te dizer, não vai por esse caminho que você vai morrer. Não é isso? Infelizmente o Brasil tem uma carga tributária mais alta do mundo. Então muitos negócios, muitos estabelecimentos acabam deixando de pagar corretamente o imposto para subsistir, para conseguir sobreviver, ficar no azul. Infelizmente, né? Claro que não se justifica, mas acaba do dia a dia, você cai nessa armadilha. Sim.
E aí o imposto é só uma das frentes, né? Sim. Você deixa ele estourar e depois vai resolver. Quem sabe vem um refis, quem sabe venha Muitas trabalhistas alguma coisa, porque né? não recolheu o fundo de INSS, garantia, fundo de garantia. Não é que ele deixou de pagar Sim. ali, mas, cara... Ele... Quando tá difícil, você acaba Se escolhendo se vai pagar o funcionário, se vai pagar a Exatamente. matéria-prima do teu negócio. Exatamente. E aí acaba deixando alguma coisa para trás. E aí depois tem que remediar. Tem que remediar. Mas, meus amigos, assim, agradecer muito a vocês. Eu acho que foi bastante informação e a gente sabe também, né? O advogado, o médico, quando a gente trouxer aqui, e outros profissionais, às vezes também nem tudo pode ser dito, porque existem questões políticas, sociais dentro dos seus conselhos e tudo mais. A ideia aqui não é fazer briga, mas é a gente mostrar que existe uma realidade que nem tudo é lindo e maravilhoso, né? Mas assim, quero agradecer muito, muito, muito vocês aqui e dizer que é uma satisfação e assim, esse programa vai estar sempre aberto para tudo que vocês precisarem ou quiserem trazer de conhecimento para as pessoas e tal. E eu espero que a gente faça outros bate-papos aqui. Alguma consideração, Felipe? Beleza, obrigado, Wagner. Não, foi muito bacana poder trocar essas informações contigo aí, colaborar de alguma forma. Não, eu que agradeço, o público agradece. E aqui a casa é sua. Agradeço. Meu irmão. Agradeço também, Wagner, a oportunidade. A gente está fazendo um bate-papo aqui, né? Que eu acho que é mais informativo. Eu acho que a ideia é essa. De passar informação, passar orientação. Informação é tudo hoje. E infelizmente, com as redes sociais, às vezes a má informação é aí que tá. É que se sobressalta. Mas eu vejo dois fatores, até antes de encerrar, dois fatores. Informação, como você disse, e informação de maneira popular e clara, porque também tem o juridiquês, o mediquês, aí ninguém... Sim. Porra, né? Aí vem lá pra pessoa o negócio lá do fórum. Como é que lê aquilo? Tem que ter um advogado para interpretar. Então, o legal de vocês terem essa linguagem tranquila. Eu que agradeço muito. Quero agradecer a Malbec Vinhos, que deixou aqui para nós uns vinhos para os nossos convidados aqui. E dizer para você o seguinte: se você quer um papo aberto, dinâmico, direto, sem restrição, você está no lugar certo. Meu nome é Wagner e eu te espero para o nosso próximo podcast.